Eu vi minha noiva colocar o número de um bartender dentro da bolsa, usando o anel de noivado que eu levei 6 meses juntando dinheiro para comprar. E a parte mais estranha é que eu nem senti raiva. Ela olhou direto para mim quando fez isso, sorriu como se tivesse acabado de pedir outra bebida e voltou a rir do que o Tyler, o bartender, tinha sussurrado no ouvido dela. 4 anos juntos, 8 meses noivos, local do casamento reservado com um depósito não reembolsável de $12.000. E aparentemente nada disso significava coisa nenhuma quando um cara com tatuagens no antebraço e um cardápio de drinks artesanais resolveu dar atenção para ela. Curte e se inscreve aí para não perder os próximos episódios. Vamos direto para a história. Eu estava sentado na nossa mesa, tomando uma cerveja que já tinha ficado quente fazia uns 20 minutos, vendo a Haley se inclinar sobre o balcão com o vestido preto que eu tinha elogiado 3 horas antes. E, de repente, alguma coisa dentro de mim se encaixou, como uma peça de quebra-cabeça que eu vinha tentando forçar no lugar errado fazia meses. Meu amigo Ryan estava sentado na minha frente. Eu via ele fingindo mexer no celular, mas na verdade ele estava olhando a mesma cena que eu, provavelmente pensando se devia falar alguma coisa ou me deixar lidar com aquilo do meu jeito. O bar era daqueles lugares da moda no centro da cidade, onde tudo custa o dobro do que deveria e a música é alta o suficiente para você ter que chegar bem perto para conversar. O que, pelo visto, era perfeito para Haley e pro Tyler. Ela já estava no celular a noite toda, antes mesmo da gente chegar lá, sorrindo para a tela e virando o aparelho sempre que eu olhava. Aquela atitude clássica de quem está falando com alguém que não deveria, mas acha que você é bobo demais para perceber. Quando entramos, ela foi direto pro balcão, nem pensou em procurar uma mesa. Disse que queria ver os drinks da casa, animada demais para alguém que normalmente só pede vodka com soda. Eu devia ter entendido ali, mas quando você está envolvido com alguém, você arruma desculpa para tudo. Diz para si mesmo que é paranoia, lembra das coisas boas e tenta acreditar que aquilo é só uma fase estranha. O Tyler era exatamente o tipo que você imagina, uns 20 e poucos anos, coque no cabelo, tatuagens fechando o braço e aquele sorriso confiante de quem sabe que chama atenção e sabe usar isso. Ele preparava o drink dela com ervas amassadas, bitters caros e um cuidado exagerado, demorando mais do que precisava. E ela aproveitava cada segundo. O Ryan finalmente largou o celular e me olhou com uma cara de a gente pode ir embora agora. Eu balancei a cabeça, porque eu precisava ver até onde aquilo ia. A resposta veio uns 10 minutos depois, quando o Tyler deslizou um guardanapo pelo balcão. A Haley deu uma risadinha de adolescente, mesmo tendo 28 anos, e enfiou o papel na bolsa sem o menor cuidado. Ou ela não se importava de ser pega, ou realmente achava que eu não conseguia ver o que ela fazia a 5 metros de distância. Foi aí que eu levantei e fui até o balcão. Não para fazer cena, mas porque eu cansei de fingir que aquilo não estava acontecendo. Eu nem cheguei totalmente perto quando a Haley virou rápido e soltou. O quê? Veio me vigiar agora? Num tom defensivo que já dizia tudo. Eu falei que estava pronto para ir embora. Falei calmo, sem gritar, sem provocar. Ela revirou os olhos com tanta força que quase parecia que ia doer e disse: Eu tô me divertindo. Mason, vai sentar. Como se eu fosse o pai dela, e não o homem com quem ela ia casar em 4 meses. O Tyler teve pelo menos a decência de ficar sem graça e começou a lavar copos, claramente torcendo para aquilo não virar um barraco daqueles que vão parar na internet. Eu repeti que estava indo embora. Ela podia vir comigo ou não. Era escolha dela. Foi quando ela falou, alto bastante para o casal da mesa ao lado ouvir: Você não é meu marido. Você não manda em mim. As palavras ficaram no ar por um segundo. Eu juro que o bar inteiro pareceu parar, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa no mundo. Eu não gritei, não discuti. Só olhei para ela por uns 5 segundos que pareceram uma hora inteira. Aí eu disse: Você está certa sobre uma dessas coisas. E virei as costas. O Ryan já estava pegando o casaco, jogando dinheiro na mesa, se mexendo rápido, como alguém que já esperava por uma saída. A Haley gritou alguma coisa atrás de mim, me chamando de controlador inseguro, mas eu já estava empurrando a porta, sentindo o ar frio da noite bater no rosto. Foi a primeira vez, em horas, que eu senti que conseguia respirar de verdade. Aqui vai algo para você pensar. Você já ficou tempo demais em alguma coisa só porque sair parecia mais difícil do que ficar? O Ryan me alcançou meia quadra depois. Não falou nada, só andou do meu lado enquanto eu tentava entender o que tinha acabado de acontecer. O caminho até o carro levou uns 3 minutos, mas na minha cabeça passaram 4 anos de relacionamento, como uma montagem de filme. Só que agora, cada momento bonito vinha com gosto amargo,
Porque eu estava vendo tudo com outros olhos. A gente tinha se conhecido num churrasco de um amigo em comum, num daqueles dias perfeitos de verão em que tudo parece possível. Ela riu de uma piada boba minha sobre salada de batata, e eu pensei que ela era a pessoa mais linda que eu já tinha visto. O primeiro ano foi incrível. O segundo foi bom. O terceiro teve alguns problemas, mas que relação não tem? E esse último ano, sendo sincero, foi eu inventando desculpas para explicar por que as coisas tinham esfriado, enquanto me convencia de que planejar casamento era só estressante. Quando chegamos no meu carro, o Ryan finalmente falou: "E agora, o que você vai fazer?" E eu me surpreendi, porque eu já sabia exatamente o que ia fazer. Falei que precisava da caminhonete dele. Ele perguntou quando. Eu disse: "Hoje." Ele me entregou a chave sem fazer mais perguntas, porque ele é esse tipo de amigo. Disse que me encontrava no meu apartamento em 1 hora e chamou um Uber para ir para casa. Eu dirigi até o apartamento que eu dividia com a Harley fazia 2 anos, estacionei na vaga de sempre e fiquei uns 10 minutos sentado no carro, só pensando. O prédio era um antigo galpão reformado, com tijolo aparente, janelas grandes, aquele tipo de lugar que fica bonito no Instagram e custa mais do que deveria. Eu tinha assinado o contrato. Meu nome, meu crédito, meu depósito. Subi aquelas escadas decidido que aquela seria uma das últimas vezes e destranquei a porta da nossa casa, que de repente já não parecia mais casa. Tudo parecia diferente, como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez. O sofá que eu tinha comprado quando consegui meu primeiro emprego de verdade. A mesa de centro que eu montei às 2 da manhã porque os caras da entrega não quiseram subir. A TV que eu juntei dinheiro para comprar. As facas de cozinha que ganhei dos meus pais de aniversário. A máquina de café que eu pesquisei por 3 semanas antes de escolher. Comecei a fazer um inventário mental e percebi que talvez 80% de tudo ali era meu. Pago por mim, escolhido por mim, montado por mim. A Harley tinha colocado algumas almofadas, umas plantas que eu regava, e um monte de fotos nossas em porta-retratos que agora pareciam provas num processo contra minha própria falta de visão. Meu celular vibrava com mensagens que eu não lia. Devia ser a Harley perguntando onde eu estava, ou, mais provável, ainda no bar com o Tyler. O Ryan chegou certinho, com a caminhonete, e não fez perguntas. Só disse: "Por onde a gente começa?" E pegou o carrinho de carga do banco de trás. A gente trabalhou rápido, direto, como se estivesse fazendo um assalto, só que roubando as minhas próprias coisas do meu próprio apartamento. Primeiro foi o sofá, depois a TV, depois a mesa de centro, depois as coisas da cozinha, depois minhas roupas, depois meus livros, depois tudo o resto, até o último cabo de carregador e a última caneca. Levamos umas 3 horas para deixar o lugar praticamente só com as coisas da Harley e os móveis que já vinham com o apartamento. E vou te dizer, o que sobrou parecia bem triste. Guardei uma coisa pro final. Sentei no balcão da cozinha com uma folha e uma caneta e escrevi as palavras mais sinceras que eu tinha dito em meses. Você está certa, eu não te possuo. E você também não é dona do meu salário. Deixei o papel bem no meio do balcão vazio, onde ela não tinha como não ver. Dei uma última olhada em volta e saí. O Ryan trancou a porta atrás de mim. Eu passei a chave por baixo da porta e colocamos a última caixa na caminhonete. Ele perguntou para onde eu ia. Eu disse que ia descobrir. Ele falou que eu podia ficar na casa dele até lá. Saímos daquele apartamento quase 2 da manhã, e eu me senti mais leve do que tinha me sentido no último ano inteiro. A grande lição aqui é que desrespeito em público não surge do nada. Ele é só o final visível de padrões que você vem ignorando em particular. Repara como eu não reagi no impulso, mas com estratégia, resolvendo tudo antes que começassem as tentativas de me culpar por tudo. Às vezes, a jogada mais inteligente é sair em silêncio. Ela chegou em casa, encontrou o apartamento vazio e só uma nota no balcão. E, pelo que fiquei sabendo, foi aí que a realidade bateu nela como um trem desgovernado. Eu sei disso porque meu celular começou a explodir de ligações por volta das 4 da manhã. Eu não atendi nenhuma, nem li mensagem nenhuma. Foram 37 ligações perdidas antes de eu colocar o telefone no silencioso e tentar dormir. Eu estava no sofá do Ryan, sem conseguir pegar no sono, olhando para o teto e revendo o último ano como um detetive analisando um caso, procurando pistas que tinha ignorado. A verdade é que sinais de alerta só ficam óbvios quando você para de inventar desculpas para eles. E, irmão, eu vinha inventando desculpas como se isso fosse meu trabalho em tempo integral.
Tudo começou mais ou menos 6 meses atrás, com esses happy hours que viravam noites longas. A Haley chegava em casa às 11, meia-noite, cheirando azeitona de bar e vinho barato, inventando desculpas sobre trânsito, aniversário de colega de trabalho ou alguma história que até parecia possível, se você não pensasse muito. Eu queria acreditar nela, porque é isso que você faz quando ama alguém. Você dá o benefício da dúvida, mesmo quando a dúvida já está dando cambalhotas e acenando bandeiras vermelhas na sua frente. Depois vieram os posts no Instagram em apartamentos que eu não reconhecia. Fotos em grupo onde ela sempre estava um pouco perto demais de caras que eu nunca tinha ouvido falar. Legendas sobre vivendo a melhor fase da vida, escritas como se ela tivesse esquecido que estava noiva. Perguntei uma vez, de forma leve, sem acusar. Ela puxou a carta da paranoia, naquele tom que faz você se sentir errado só por ter percebido alguma coisa. Uns 3 meses atrás, o celular dela virou uma fortaleza. Trocou a senha, virou a tela sempre que chegava notificação, atendia ligações em outro cômodo como se estivesse lidando com segredo de estado. E começou a tirar o anel de noivado quando saía. Dizia que atrapalhava para dançar, que não combinava com a roupa, ou qualquer outra desculpa que soava razoável, até você juntar todas essas desculpas razoáveis e perceber que, juntas, elas pintavam um quadro bem pouco razoável. Mas o que mais me bateu mesmo foi a parte financeira, quando eu sentei e olhei os números da manhã seguinte ao dia em que saí de casa. Eu ganho $90 mil por ano como gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Bom salário, estável, benefícios, tudo certo. A Haley ganha $35 mil trabalhando meio período numa startup de marketing. Eu nunca liguei para a diferença, porque relacionamento não é competição de salário. Só que, em algum ponto, virou exatamente sobre isso. Só não do jeito que eu tinha concordado. Eu pagava 70% do aluguel, o que dava mais ou menos $1.400 por mês. Ela pagava $600. Eu bancava todas as contas, luz, água, internet, streaming, mercado quase sempre, jantares fora, porque ela estava economizando para o casamento. Isso enquanto eu já tinha pago o sinal do local da festa, o vestido dela e ainda estava bancando a lua de mel. Abri meu histórico do Venmo naquela manhã e fiquei encarando aquilo por uns 10 minutos seguidos. Transação atrás de transação, voltando 2 anos, como se fosse um diário financeiro de um relacionamento onde, aparentemente, só eu estava investindo. Tinha até uma de 1 mês atrás, de $50, com a observação, trabalho emocional. Na época eu achei que era piada. Agora parecia um trailer da pessoa com quem eu estava prestes a casar. Você ficaria com alguém que literalmente te cobra por ter sentimentos? Quando eu fiz as contas de verdade, ficou feio. Eu estava sentado na mesa da cozinha do Ryan, com uma planilha aberta, porque é isso que gerente de projetos faz quando a vida desmorona, a gente documenta. 28 meses cobrindo a parte dela quando ela dizia que estava sem dinheiro. $2.500 em empréstimos diretos que ela prometeu devolver depois do casamento. Mais $1.800 em coisas que eu comprei para nós, mas só ela usava. Tirei print de tudo, organizei em pastas, somei os valores, criei um rastro de papel que faria qualquer contador chorar de emoção. O Ryan saiu do quarto umas 9 da manhã, me viu cercado de extratos e recibos, e simplesmente começou a fazer café, sem dizer uma palavra. O plano nasceu ali, em cima daquele café. Simples e claro, como todo plano bom deveria ser. Eu ia documentar tudo. Não porque eu quisesse o dinheiro de volta, mas porque eu sabia o que vinha pela frente. A Haley não era do tipo que aceita ser deixada em silêncio. Ela ia transformar isso numa história onde eu seria o vilão. Controlador, possessivo, e mais um monte de coisas que ela ia ensaiar com as amigas até soar convincente. Eu precisava de prova. De data, de horário, de registro de quem pagou o que e quando. Precisava mostrar que eu não estava abandonando ninguém, só estava me tirando de uma situação em que eu tinha virado um caixa eletrônico ambulante com sentimentos que ela já não ligava mais. O resto das minhas coisas ainda estava no apartamento. Roupas que eu não tinha pego, alguns livros, objetos aleatórios que ficaram para trás na pressa. Mandei mensagem para o proprietário, expliquei a situação de forma profissional, sem parecer louco. Disse que precisava quebrar o contrato e que eu arcaria com os custos disso. Ele respondeu em menos de 1 hora. Disse que já tinha visto esse tipo de coisa antes. Perguntou se eu queria que ele trocasse as fechaduras. Eu disse que ainda não. Precisava buscar o resto das minhas coisas primeiro. Mas agradeci a oferta. Eu e o Ryan voltamos lá naquela tarde, quando eu sabia que a Haley estaria no trabalho.
Usei minha chave pela última vez e tiramos tudo que ainda importava para mim. À luz do dia, o apartamento parecia ainda mais triste, como um cenário depois que a peça acaba e começam a tirar os objetos de cena. Deixei para ela a estante barata que já estava caindo aos pedaços, as almofadas decorativas que ela tinha comprado, as nossas fotos que eu não queria mais ver, e um abajur com um interruptor quebrado que eu prometia consertar fazia 6 meses. Levei minhas boas facas de cozinha, o moedor de café, o carregador reserva do celular, meus casacos de inverno e a manta que minha mãe tinha feito para mim no Natal de 3 anos atrás. Achei o guardanapo com o número do Tyler em cima do criado mudo dela, como se fosse um troféu. Não senti nada ao ver aquilo. Só tirei uma foto para registro e deixei lá. Entramos e saímos em 40 minutos. Rápido, direto, sem drama. Tranquei a porta atrás de mim sabendo que nunca mais ia abrir aquela porta. Minhas redes sociais ficaram escuras. Não apaguei, só saí de todas, porque eu não precisava ver a história que estavam criando sobre por que eu tinha abandonado minha noiva no meio da noite. O Ryan pediu pizza e a gente ficou vendo basquete. Não falamos da Hailey, nem do apartamento, nem de nada disso. Só ficamos ali, naquele silêncio confortável que só amigos de verdade conseguem ter, quando falar seria só barulho. Manipulação financeira em relacionamento quase nunca é só sobre dinheiro. É sobre criar dependência e, ao mesmo tempo, fugir de responsabilidade. A cobrança por trabalho emocional no Vemo não era piada. Era um aviso de como ela via a relação como uma troca comercial. Documentar não é paranoia quando alguém está reescrevendo a história para te transformar no vilão. A tentativa de destruir minha reputação começou exatamente quando eu sabia que começaria, mais ou menos 18 horas depois de ela chegar em casa, ver o apartamento vazio e perceber que eu não ia voltar. Meu e-mail do trabalho recebeu uma mensagem do RH perguntando se eu tinha um tempinho para conversar. O tom era educado, casual, mas tinha aquele fundo que diz: alguém falou algo sobre você. Eu entrei na sala já sabendo que vinha. Sentei na frente da Jennifer, do RH, e esperei ela me dizer que minha ex-noiva tinha ligado dizendo que eu roubei as coisas dela e sumi sem aviso. Ela parecia desconfortável, clicou a caneta algumas vezes antes de falar e perguntou se eu queria explicar meu lado. Eu peguei o celular, abri a pasta que eu tinha preparado e mostrei. O contrato do apartamento só no meu nome. Os recibos de cada móvel que eu levei. O histórico do Vemo. Os extratos bancários. E a linha do tempo que eu montei dos últimos 6 meses da relação desmoronando. Ela olhou tudo por uns 10 minutos. A expressão dela foi mudando, de neutra para algo mais próximo de empatia. No fim, disse que a empresa não tinha nenhuma preocupação comigo e pediu desculpa por ter que perguntar. Depois a Hailey tentou a polícia. Fez algum tipo de registro sobre bens roubados, que não deu em nada assim que eles viram a mesma documentação que eu tinha mostrado no RH. O policial que me ligou parecia entediado. Disse que era claramente uma questão civil entre pessoas que moraram juntas, mandou eu guardar meus registros por segurança e encerrou o assunto. Aí veio o post no Facebook. A opção nuclear de quem já esgotou os caminhos oficiais e resolveu que a próxima batalha era a opinião pública. Ela escreveu um texto enorme sobre abuso emocional e controle financeiro. Falou de um parceiro que a isolava e depois a deixou sem nada. Se pintou como vítima de uma manipulação calculada que até seria convincente, se você não soubesse dos fatos. Marcou amigos em comum. Usou termos que claramente ela tinha pesquisado para causar mais impacto. Em 1 hora, o post já tinha uns 40 likes. Comentários das amigas dizendo que sempre souberam que tinha algo errado comigo. Gente perguntando como podia ajudar. Compartilhando contatos e recursos para quem passa por situações difíceis. Eu estava na sala do Ryan, vendo aquela história ser construída em tempo real. Não senti raiva. Só cansaço. Como se eu estivesse vendo alguém cavar um buraco sem perceber que eu já tinha uma escada para sair dali. O Ryan perguntou se eu ia responder. Eu disse que não. Que eu ia fazer algo melhor. Ele fez um post simples e direto. Disse que estava comigo na noite do bar, viu o que aconteceu, me ajudou a tirar minhas próprias coisas do meu próprio apartamento, e que quem quisesse saber a história completa podia mandar mensagem para ele. Depois ele postou prints. Não todos. Só o suficiente. Os pedidos de dinheiro no Vemo. O contrato do apartamento. Mensagens dela pedindo grana. E a realidade de quem, de fato, estava sustentando quem. A história dela não só rachou, ela se despedaçou, como um para-brisa atingido por um tijolo.
De repente, aqueles comentários de apoio viraram perguntas que ela não sabia responder. 3 dias depois, o pai dela me ligou. Robert. Um cara que eu sempre respeitei. Ele disse que tinha visto tudo online e queria ouvir minha versão pessoalmente. Marcamos num café no centro, território neutro. Eu levei tudo impresso, porque não ia deixar nada na base da memória ou de interpretação. Ele olhou cada papel, fez algumas perguntas para entender melhor e depois se recostou na cadeira, com aquela cara de pai que percebe que a filha virou alguém que ele não reconhece mais. Disse que tinha criado ela melhor do que aquilo. Pediu desculpa pelo caos que ela tinha causado e perguntou o que podia fazer para consertar. Eu disse que o contrato do apartamento precisava ser quebrado. Que teria multa. Que eu já tinha falado com o proprietário. Ele perguntou o valor, disse que era o mínimo que podia fazer, apertou minha mão e foi embora parecendo uns 10 anos mais velho do que quando chegou. A conversa com a Haley aconteceu 2 semanas depois. Não porque eu quis, mas porque ela me pegou de surpresa no café perto da casa do Ryan, onde eu tinha começado a trabalhar de manhã. Ela estava diferente. Mais cansada, menos arrumada do que a garota que tinha flertado com um bartender usando meu anel. Sentou na minha frente sem pedir licença e começou a falar. Que a gente podia dar um jeito. Que ela tinha errado, mas eu também. Que 4 anos juntos significavam alguma coisa e que não dava para jogar tudo fora por causa de uma noite ruim. Eu deixei ela falar. Não interrompi. Só ouvi aquele discurso ensaiado que, na cabeça dela, devia soar convincente. Quando ela terminou, eu fiz só uma pergunta. Você lembra do que disse para sua amiga sobre por que estava se casando comigo? O rosto dela ficou branco na hora, porque ela sabia exatamente do que eu estava falando. 1 mês antes do episódio do bar, ela tinha ido tomar brunch com a melhor amiga. Bebeu demais, ficou sincera demais e disse que só ia casar comigo porque era mais fácil do que começar do zero. Porque eu era estável, seguro e cuidaria dela mesmo se a faísca tivesse acabado. A amiga se sentiu culpado bastante para me procurar depois que tudo explodiu. Me mandou prints. Disse que achava que eu merecia saber a verdade. Você já descobriu que alguém que você amava te via como conveniente, e não como especial? Eu disse para Haley que o casamento estava cancelado, que os depósitos tinham sido perdidos, que o relacionamento tinha acabado e que nada do que ela dissesse mudaria esses fatos. Ela tentou a raiva depois. Disse que eu era vingativo, cruel, que eu tinha destruído a reputação dela e colocado as pessoas contra ela. Eu lembrei a ela que eu nunca tinha postado nada. Nunca contei minha versão em público. Só mostrei provas quando ela tentou me destruir primeiro. Disse que ela fez isso com ela mesma, e que eu só me recusei a ser dano colateral na história de vítima dela. Ela saiu chorando. E eu voltei pro meu café sentindo só alívio por saber que nunca mais teria que ter aquela conversa. A vida seguiu mais rápido do que eu esperava. Em menos de 1 mês eu já estava em outro apartamento. 1 quarto, preço justo, só meu, sem fantasmas de relacionamento fracassado grudados nos móveis. Voltei para a academia, coisa que eu tinha largado durante o planejamento do casamento. Lembrei como era bom investir tempo em mim, em vez de despejar tudo em alguém que me via como um recurso para usar, não como um parceiro para construir. Conheci outra pessoa uns 3 meses depois. Nada sério ainda. Só café e conversa com uma mulher que pagava as próprias bebidas e não ficava olhando o celular a cada 5 minutos esperando a atenção de estranhos. A ligação veio 6 meses depois que eu tinha me mudado. O número da Haley apareceu na tela. Eu tinha desbloqueado ela algumas semanas antes, achando que já tinha passado tempo suficiente para ela não conseguir mais me causar problema nenhum. Ela estava chorando de verdade. Não aquele choro forçado. Era aquele em que mal dá para falar entre um soluço e outro. Disse que tinha estragado tudo e precisava de ajuda. O Tyler tinha sumido depois de 1 mês, quando percebeu que ela vinha com problemas e expectativas. Os amigos tinham se afastado quando a verdade apareceu. Os pais estavam decepcionados, mantendo distância. Mas o pior mesmo era a dívida. Ela tinha feito $25.000 em cartão de crédito tentando manter o mesmo estilo de vida de quando eu bancava 70% das despesas. Além disso, teve que assumir sozinho o aluguel inteiro do apartamento até o contrato acabar, 2 meses depois que eu saí. Ela perguntou se eu podia emprestar dinheiro. Só o suficiente para ela se levantar de novo. Prometeu que ia pagar. Disse que eu era a única pessoa a quem ela podia recorrer. Eu pensei nisso por uns 10 segundos. Lembrei de cada pedido no Venmo.
Cada noite que ela culpou no happy hour. Cada vez que me fez sentir louco por perceber sinais óbvios. Aí eu disse que ajudaria. Mas só sob condições muito específicas. Ela teria que assinar uma nota promissória legal por qualquer valor que eu enviasse, com um plano de pagamento de $50 por mês até quitar a dívida. E teria que reconhecer por escrito que aquilo era o reembolso dos $2.500 que ela nunca devolveu, mais juros simbólicos por danos emocionais. Ela concordou na hora. Estava desesperado o suficiente para aceitar qualquer condição. Provavelmente achando que eu mandaria alguns milhares para ajudar nos cartões de crédito. Eu mandei exatamente $50. Nada mais. Nada menos. Com a observação, mês 1 de 50. Isso daria pouco mais de 4 anos para ela pagar os empréstimos que tinha prometido devolver depois do casamento que nunca aconteceu. Não um centavo a mais. Não um centavo a menos. Só um lembrete mensal de que ações têm preço, e eu não ia mais pagar os dela. Ela tentou ligar de novo. Mandou mensagens dizendo que não era isso que ela queria dizer, que precisava de ajuda de verdade. Mas eu já tinha dito tudo o que precisava. Vendi o anel de noivado uma semana depois. Consegui cerca de 60% do que eu tinha pago. Usei o dinheiro para marcar uma viagem para o Japão, um sonho antigo que eu tinha adiado por causa do planejamento do casamento. O primeiro pagamento de $50 caiu na minha conta certinho, no dia combinado. Eu sorri, sabendo que ela ia fazer aquele pagamento por anos. Um lembrete mensal do preço de tratar alguém como um caixa eletrônico enquanto procura opções melhores. A verdadeira lição não é sobre vingança. É sobre reconhecer o seu valor e se recusar a bancar o desrespeito dos outros. Quando alguém mostra que valoriza mais a conveniência do que o compromisso, acredite. E se proteja. Respeito próprio não é sobre dar o troco. É sobre se recusar a participar de relações em que só você investe, enquanto a outra pessoa já está procurando a saída. Obrigado por assistir. Agora faz o seguinte: curte, se inscreve e comenta sua opinião. Quero saber o que você faria nessa situação.